Venho nesse momento falar a respeito da criação. Tudo quanto foi criado pelo soberano, pelo Deus de amor, o Deus onipotente, o Todo-Poderoso. Você conhece a história da criação? Você sabe como tudo foi criado? Como passou a existir? Tudo que existe por Deus fora criado. Nada existe sem a criação de Deus e nada existe sem a permissão de Deus. Algo muito extremamente importante e lindo é a criação, a obra da criação. Deus simplesmente ordenou, Deus simplesmente disse, Deus simplesmente liberou a palavra e tudo passou a existir. O sol que hoje vemos, a lua, as estrelas, lindas fontes de águas, rios e mares, a natureza exuberante, pássaros de infinitas espécies, animais, répteis, quadrúpedes. Deus simplesmente disse: haja, e houve. Foi Deus quem disse: haja luminares no céu, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e assim se fez, conforme a ordem, a palavra de Deus. Foi Deus quem disse: haja uma expansão. E houve a expansão chamada céu, e por debaixo do céu havia águas e mais águas. E Deus ordenara dizendo: apareça-se a porção seca. E a terra surgiu diante das águas, do meio das águas. Deus dá uma ordem dizendo: produza água, toda espécie de seres aquáticos viventes. E assim se fez. Deus ordenou à terra: produza erva verde, árvore que dê fruto, fruto que dê semente. E assim se fez, conforme a tua palavra. Deus ordenou dizendo: voe as aves dos céus. E assim passou a existir as aves. O mesmo Deus ordenou dizendo: produza a terra toda espécie de animais, de répteis, de quadrúpedes. E assim se fez. Deus ordenara e tudo se fez conforme a ordem de Deus. Mas na obra da criação existem duas coisas criadas por Deus que ele não disse, ele não ordenou, ele não liberou a palavra. Ele as fez com tuas próprias mãos. Você sabe qual é a criação de Deus feita pelas suas próprias mãos? Vou citar-te a primeira. O homem, o ser humano. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele disse façamos, ele não disse farei. E se ele disse façamos, é porque naquele momento ele estava conversando com Jesus e com o Espírito Santo, e ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí diz a palavra de Deus que Deus pegou o pó da terra e formou o homem do pó da terra com as tuas próprias mãos. Ele modelou o corpo humano. Ele fez o homem à imagem de si, de Jesus e do Espírito Santo, porque ambos os fizeram, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na obra da criação de tudo, principalmente do ser humano. Ele disse façamos, ele não disse farei. O homem foi feito à imagem de Deus, à imagem de Jesus, à imagem do Espírito Santo, foi feito semelhantemente iguais ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O homem foi feito para ser imortal, incorruptível, viver eternamente, sem dor, sem pranto, sem doença, sem enfermidade, sem mal, sem nenhum tipo de astúcia. Esta foi a primeira obra criada pelas mãos de Deus e não por tua palavra. Sabe o que mais Deus fez com as suas próprias mãos, com a ponta do teu dedo? Uma escritura divina, uma escritura santa, sagrada, a qual ele escreveu com a ponta do teu dedo e entregou para o homem e disse: segue estas minhas regras, sigam estes meus estatutos, sigam estes meus testemunhos, siga, guarde, observe a minha lei. Pare um pouco e pense, meu querido irmão.
Tudo que hoje existe, existe pelo Deus Todo-Poderoso, por tua palavra. Ele ordenara e assim se fizera. Ele ordenou e tudo apareceu e tudo se fez. Mas você foi feito pelas mãos do Todo-Poderoso. Você foi formado pelas mãos do Deus vivo. Você foi formado no amor de Deus, no amor de Jesus e do Espírito Santo, modelado, moldado, esculpido por tuas próprias mãos. E a lei foi escrita pela ponta do dedo do soberano. O que eu acho interessante é que tudo quanto fora criado, formado, passou a existir, veio à existência pela palavra que Deus ordenara, tudo obedecem a Deus. Os animais obedecem e glorificam a Deus, sejam eles quadrúpedes, répteis, aves, sejam eles até mesmo os insetos, sejam eles marinhos ou aquáticos. Todos os astros criados pela palavra que Deus ordenara, obedece a Deus. Aceita a lei divina do teu Criador. Mas aquele cujo qual fora criado, formado, esculpido pelas mãos do Todo-Poderoso, não obedecem ao teu Criador. Pare um pouco e pense. Se tudo quanto passou a existir pela palavra, pela ordem de Deus, é de suma importância para Deus, Deus os ama, imagina aquilo a qual Deus criou com tua própria mão. Você não foi feito simplesmente para viver. Você foi feito para adorar. Você foi feito para servir. Você foi feito para glorificar. Você foi criado para adorar o soberano na obediência. Olha para o universo, olha para a terra, olha para o globo terrestre, olha para o mundo celeste, olhe para o céu, veja o sol, veja a lua, as estrelas, a nuvem, aonde cai a chuva. Olhe para a terra com teu germinar, olha para os rios, olha para os mares, olha para tudo quanto for criado pela palavra de Deus e olhe para você que foi feito pelas mãos de Deus. Se Deus te fez com as próprias mãos Ele fez uma lei para que tu segues, para que tu obedeças, para que tu sirva com retidão. Mas o inimigo meu, o teu inimigo, o inimigo de Deus está colocando no teu e no coração de todos os nossos irmãos a seguinte frase: a lei não precisa mais ser observada. Voz satânica, ensino diabólico. Como que não precisa ser observado, como que não precisa ser obedecido aquilo que tu criaste com a mão, escreveu com a ponta do teu dedo. Olhe para o alto, socorro, peça misericórdia, peça ajuda, porque Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus quer te abençoar, Deus quer trazer a cura divina, Deus quer fazer um milagre, mas tu não obedece. Se fosse possível o homem deixar de obedecer à lei, se fosse possível abolir a lei, Jesus Cristo não viria a este mundo morrer para cumpri-la. Ele morreu cumprindo para que agora no nome dele, eu, você, nós tenhamos força para cumprir. E se cairmos, temos ele como advogado para interceder junto ao Pai por nós, o qual nos levantará e nos segurar firme na tua mão. A lei não tem poder salvístico na vida de ninguém, mas a lei é a regra de fé e conduta para quem quer se salvar. Você marido, gostaria que a sua esposa tivesse outros maridos além de ti? Deus não quer que ninguém tenha outros deuses diante dele. Você gostaria, homem ou mulher, que alguém dividisse tudo o que você tem com os outros? Você, esposa, que tem o seu marido, você, marido, que tem a sua esposa, você ficaria feliz em ver a tua cônjuge, a tua companheira, ou você ver o teu companheiro adorando outras mulheres, adorando outros homens, como se fosse um objeto de desejo?
Porque Deus abomina todo aquele que faz imagem de escultura e se prostra diante delas e lhes presta culto. Ele disse: não farás para ti imagem de escultura, não farás para ti nada, nenhuma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra. Mas hoje tem ídolos de todas as formas. É ídolos da novela, é ídolos de um filme, é ídolos do futebol, é os ídolos carnais da prostituição e do adultério. O incrível é ver que tudo que Deus criou com a tua palavra, com a tua ordem, obedece a Deus. Mas aquilo que Deus fez, formou, esculpiu com as tuas próprias mãos, não obedece a Deus. Olhe para a criação, meu irmão. Todas as outras coisas passou a existir pela palavra de Deus, mas você passou a existir porque tu fostes formados pela mão de Deus. Deus, em tudo que criou, Ele só usou as tuas mãos para criar você e a lei a qual Ele quer que você segue, obedece, sirva-o e adore-o. Foi necessário Jesus despir de toda glória, foi necessário Jesus nascer na forma humana, ser tentado em tudo a minha e a tua semelhança. Jesus foi tentado a roubar, Jesus foi tentado a matar, Jesus foi tentado a adulterar, Jesus foi tentado a mentir, Jesus foi tentado a cobiçar. Lembra do que o inimigo fez com Jesus? Levou um alto monte, apresentou o mundo e teus reinos e falou: tudo isso eu te darei se tão somente prostrado me adorares. Jesus disse: está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Jesus se fez humano tanto quanto eu, igual a você. Ele foi tentado em tudo, mas ele obedeceu à lei à risca até a morte, morte de cruz. E se ele obedeceu, é para dar exemplo para mim, para dar exemplo para você, dizendo: meu filho, minha filha, a lei é imutável, a lei é inalterável, a lei é eterna, porque ela é perfeita. Ela é a regra de conduta da vida do ser humano. Se você transgredir os mandamentos e não se arrepender e viver transgredindo, não haverá salvação para ti. A lei não te salva, ela te condena quando você a transgride. Mas Jesus te salva, Jesus te perdoa quando você transgride, quando você quebra um dos mandamentos e pede perdão a Deus. Então, a graça e a lei tem que estar de mão dadas na tua vida, meu irmão. Lembre sempre, se não tiver uma lei no mundo, não tem nada que vai declarar o teu, o meu, o nosso pecado. Pense bem, se não houvesse lei de trânsito, quantas pessoas morreriam em acidentes por causa de pessoas fazendo direção perigosa? Pense bem, se não houvesse nenhuma lei no mundo, quantas pessoas tirariam a vida de outras e ficariam impunes? Se você obedece à lei do mundo, à lei do homem, por que tu não obedece à lei do Criador do homem, querido? Pare e pense. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é eterno, e eterno é para ser tudo o que ele fizera com as tuas mãos. A palavra de Deus disse que os mesmos céus e a mesma terra que hoje existe pela palavra de Deus, também pela palavra de Deus está sendo reservada como um tesouro para ser queimada. Mas Deus quer salvar você, Deus quer salvar a sua família, Deus quer te dar a vida eterna, mas para isso é necessário você crer na eternidade de Deus, na eternidade de Jesus, na eternidade do Espírito Santo e na eternidade da tua santa lei. Lei que Deus vai usar como regra de julgamento no dia do juízo, é a tua santa lei, escrita pela ponta do teu dedo. Por isso diz o Senhor: guarda os meus mandamentos e viva. Deus possa trazer luz à tua mente, Deus possa trazer luz ao teu entendimento, para que você venha a partir de hoje ser um filho obediente, ser um servo obediente, ser realmente um servo, um discípulo do Senhor. Lembra-te, Deus não muda, não mente, não se arrepende, nem sequer tem sombra de variação. E tudo que ele fizera com as tuas próprias mãos, o homem e a tua lei, é para ser eterno.
Que Deus vos abençoe, vos ilumine na graça do nosso Mestre amado Jesus Cristo e que vós possa ser guiados pelo Santo Espírito na luz da palavra de Deus.